Você já parou para perceber que todo professor que entra na sala de aula ele já começa falando e explicando um assunto? Então, alguns professores já chegam falando por vários minutos e ninguém consegue se conectar dessa forma. Não quer dizer que esse professor seja mais inteligente que o aluno. Significa que a didática do professor é diferente da do aluno. Então hoje eu vou apresentar a vocês porque a didática é diferente e o que ela pode trazer para o ensino e para a sua forma de falar com as pessoas e como fazer as pessoas se conectarem com o assunto que você está falando. Quando eu comecei a estudar para a licenciatura em Educação Física, eu pensava como professor que eu precisava estudar demais para ter um conhecimento suficiente para poder ser um profissional na área, sendo que não é necessário ter todo esse conhecimento para ser um profissional na área. O que eu preciso necessariamente, como professor de licenciatura em Educação Física, seria a parte da didática. Como seria a parte da didática? Escrever um exemplo do quadro, organizar as tarefas, explicar o assunto para o aluno. Então tudo aquilo que eu penso, reflito em pensamento, eu tenho que passar em conhecimento para o aluno. O aluno em si tem que ter o entendimento. Então no quadro, quando eu for escrever, eu tenho que escrever de forma resumida, em que o aluno interprete, leia, interprete, tenha atenção e escreva da forma que ele entendeu no caderno. E dessa forma que eu vou fazer todos os alunos da turma terem o entendimento e a interpretação exata. E claro, o professor vai passar a didática de forma organizada, vai ter resumos organizados, vai poder montar grupos organizados, a explicação da aula vai ser mais simples, vai ser mais clara, o aluno não vai ficar perdido durante a aula, principalmente quando o professor falar por vários minutos durante a aula e ninguém conseguir se conectar com ele, não entender praticamente o que ele fala. Mas as pessoas acham que isso é forma da pessoa que fala demais ser inteligente. Não é a forma de ser inteligente. Se parar para pensar, o professor deve somente organizar a aula. Organizando a aula e pondo isso em prática no quadro ali para todos verem como a aula será introduzida em prática no coletivo dos alunos, nenhum aluno vai ficar para trás. Nenhum aluno vai ficar perdido. Todos os alunos estarão dentro daquele plano de aula, íntegros e prontos para a tarefa, naquele momento ali. Além do claro, pode ser que poucos, vamos colocar, a minoria, não entenda relativamente de imediato o que o professor quer falar. Porém, o professor pode chegar ali e simplesmente dar uma ideia para ele, não passar a resposta, mas dar uma ideia para ele do que ele pode fazer ali naquele momento. E se ele entender o que ele deve fazer naquele momento, ele vai agir por vontade própria. Ou ele mesmo chegar no professor e questionar. Afinal de contas, a didática é uma área que o professor deve muito se programar, ele precisa se planejar, ele precisa ter responsabilidade da didática que ele está passando para o aluno. O aluno deve ter atenção, responsabilidade e responsabilidade com a entrega da atividade. É esse o compromisso com o aluno com o professor, além de suas dúvidas, das suas pesquisas e dos seus trabalhos que são entregues ao professor de Educação Física. Então eu, como minha parte, como professor, devo me organizar ao máximo possível, passar a atividade no quadro, explicar de forma simples para todos eles entenderem, ou explicar de forma prática, dependendo da atividade. Se for na prática, eu preciso explicar de forma simples na prática. Se for na escrita, eu preciso desenhar de forma simples na escrita para que todos entendam. Assim surge o plano de aula, que é a base de organização profissional do professor. Alguns erros podem ser notados durante a atividade. Um treinador, por exemplo, quando for passar uma atividade, ele precisa orientar o aluno diante do movimento que ele for fazer. Pois, quando ele fazer o movimento, se tiver uma postura errada, o professor deve corrigir, ele deverá corrigir. Se o professor mostrar um movimento errado, o aluno vai praticar o movimento de forma incorreta, não vai praticar o movimento de forma correta. O certo é o professor passar o conhecimento de forma ampla, simples e rápida, onde o aluno tenha conexão do que ele está falando e do que ele está se tratando. O conteúdo
conteúdo que é passado dentro de sala de aula deve ser explicado da forma mais simples possível, onde o professor vai pegar aquela margem de plano de aula, margem do assunto, vai resumir, vai fazer um mapa mental, vai resumir todas as partes do assunto da atividade e depois vai aplicar em escrita no quadro, onde ele pode explicar em palavras ou no meio da aula ele anda pela sala explicando de uma forma que os alunos entendam. Alguns vão ter dificuldade de entender da forma que ele se expressar, outros não vão ter, outros vão entender de forma mais simples, dependendo da forma que ele falar. Tem que também, ligado na parte emocional, quando o professor liga o assunto e ao mesmo tempo aplica emoção durante a aula dele, o aluno também entra conectado diante da atividade que está falando. Então o professor está totalmente ali, ativando o emocional do aluno e ao mesmo tempo passando o assunto para ele. Se o aluno entender através do emocional, pronto, o aluno vai interpretar e vai botar em prática ou em escrita, dependendo do conteúdo. E a parte do conhecimento, se o aluno estudar, ler, escrever e mesmo assim ainda não pegou aquele entendimento, não pegou todo aquele trabalho que ele fez escrita e ainda não entendeu a atividade feita no caderno, o aluno praticamente não pegou o assunto desejado. Ele vai ficar de fora da aula que o professor está falando desde 1 hora dando aula. Se você está lá dando aula por 1 hora, nenhum aluno prestou atenção no que você falou. O aluno está lá brincando no videogame, está brincando no celular, conversando, falando de outro assunto mais interessante. E o professor não fez o conhecimento transmitir de forma simples e correta e não ativou o emocional da forma que o aluno se interesse, onde o ser humano tem a parte de curiosidade. Quando o professor ativa o interesse, a curiosidade e a emoção, o aluno entra conectado com o professor e aprende o assunto na mesma hora. Não tem erro. Todo professor pode usar técnica para fazer o aluno aprender. Isso é fato. Isso é muito fato. Aprendendo sobre comunicação e oratória, o professor ensina qualquer aluno de forma mais simples e rápida possível. E para a conclusão desse vídeo, para dizer para vocês, todo aluno, quando for prestar atenção nas suas aulas que forem transmitidas para ele, ele vai lembrar de alguma emoção, de algum movimento, de algum gesto, de alguma brincadeira. Todas essas formas onde atrai a atenção do aluno, atrai o interesse e a curiosidade acima de tudo para o aluno, que ativa o fator principal, o emocional dele, esse aluno vai lembrar do que foi passado na aula. Você pode passar uma revisão para a turma e o aluno vai conseguir lembrar o tópico que você falou, o que você explicou, mas da forma que ele interprete. Ah, mas se o aluno escrever errado, talvez se o aluno escrever errado, o professor vai analisar a resposta dele, vai chegar nele e vai falar, ó, isso foi um erro. Você deve escrever dessa forma tal. Você não pode falar de outra maneira. Então o professor deve chegar no aluno e corrigi-lo imediatamente. Corrigi-lo, falar, quando eu passar a próxima atividade, você vai lá e revisa o assunto que você escreveu. Simples assim. O aluno ele vai lembrar assim do que o professor escreveu, da emoção que o professor passou. Vai que o professor fez uma brincadeira engraçada e no meio disso ele usou uma técnica de comunicação que faz o aluno ter interesse pela aula, interesse dentro do assunto da didática. Isso vai atrair a atenção do aluno, vai ativar o emocional dele e, claro, vai fazer o aluno ter mais gabarito nas atividades e ter uma ótima memorização do estudo da aula, tá bom? Então, esse foi praticamente um vídeo sobre didática que eu estou estudando e espero que alguns tenham entendido a forma como eu falei. Eu tentei fazer menos careta para poder não ficar um vídeo muito muito embaraçado, muito exagerado, mas a gente vai treinando dessa forma, tá bom? Valeu, obrigado por ter assistido o meu canal e sejam bem-vindos. Até o próximo vídeo. Obrigado.